Hoje vamos ler Fonte Viva, capítulo 14, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Indagação oportuna. Disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, o enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitados. Acolhem novas enfermidades ou se perde através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às expectativas dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar ao primeiro golpe do vento. Meus amigos, meus irmãos, Emmanuel, eu acho Emmanuel fantástico. Disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Paulo estava chegando em Efésios e se encontra com 15 discípulos e faz essa pergunta para eles. Qual foi a resposta? Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles nem estavam sabendo do Espírito Santo. Paulo fica em Efésio por 3 meses pregando, persuadindo para que eles crescem. E lembrando que a palavra persuadir significa que as duas partes estão ganhando. Porque o ganho do Paulo era quando ele convertia os infiéis a acreditar no Cristo. Persuasão diferente de manipulação. Manipulação é quando só uma parte ganha. Persuasão, as duas partes ganham. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos Deus no coração, as duas partes estão ganhando. Mas quando duvidamos, quando no meio do caminho se complica, não, é só uma parte que pensa que está ganhando, que é o nosso ego. É quando estamos alimentando o nosso ego. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções com a maior oportunidade no ciclo do cristianismo. Por isso, nós muitas vezes pincelamos, pensamos que acreditamos, nós temos os altos e baixos da fé, nós temos as nossas recaídas. Por isso Jesus nos orienta: vigiai e orai. Se pegar todos os ensinamentos de Jesus, esse é o que nós temos que martelar intensamente. Nós temos que ser
iterativo. Ser iterativo é diferente de ser interativo. Iterativo significa repetição. Eu tenho que repetir várias vezes as parábolas, os ensinamentos, para que ele fixe na minha psique, na minha mente, para que se torne automático. Eu creio e nem sei por que creio. É a minha essência, ou seja, eu começo a despertar a minha consciência para crer no Cristo. Emmanuel continua: em toda parte há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Por quê? Nós, quando crescemos, nós temos uma crença. São formadas crenças. Eu trouxe um slide que eu vou mostrar para vocês. Essa eu apresento em todas as minhas, a maioria das minhas palestras, eu levo essa apresentação, porque o azul representa as nossas crenças, as crenças que nós criamos desde criança, na nossa adolescência, quando jovem, e assim continua. Nós criamos crenças à medida que vamos caminhando na estrada da vida. E existe a verdade. Quando a verdade, a nossa crença se esbarra com a verdade, se torna o quê? Uma crença verdadeira. Mas a bênção da doutrina espírita, que a verdade do plano espiritual é justificada por Kardec quando ele nos elabora várias perguntas e os espíritos nos trazem essas respostas. As crenças verdadeiras começam a ser justificadas através do Evangelho do Cristo. Aí se torna crenças verdadeiras justificadas. E isso se torna o quê? Conhecimento. Isso se torna conhecimento. Só que conhecimento sem reflexão não vai levar a gente a lugar nenhum. Onde nós vamos parar sem a reflexão do conhecimento? Por isso que nós temos que estudar o Evangelho e aprofundar no Evangelho. Nós temos que estudar o livro dos Espíritos e aprofundar nos livros dos Espíritos, que nós começamos o quê? A compreender a necessidade do dia a dia. A compreender o que nós estamos passando. Nós estamos passando por momentos difíceis aí. E quando nós vamos no livro dos Espíritos, pergunta 737, com que objetivos flagelos destruidores atingem a humanidade? Os Espíritos respondem a Kardec para fazê-lo progredir depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral do Espírito. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje é para o nosso bem, uma regeneração moral do Espírito. E os Espíritos ainda continuam falando o quê? O que precisava de fazer em séculos, fazem em menos tempo. A evolução acontece mais rápido. Olha como essa pandemia está gerando uma reflexão, uma busca de uma união. Estamos mudando todo o patamar do ordem, tanto mental como material. Na pergunta 741, é dado o homem evitar os flagelos que acontecem? Sim. Embora, como muitos dos flagelos são consequência da nossa imprudência. O nosso problema é a nossa evolução moral, que atrai para que nós passamos por situações mais complicadas. Por isso que nós temos que refletir, porque conhecimento só não basta. Conhecimento só não basta. Nós temos que ter reflexão sobre o conhecimento. É isso que a fé raciocinada nos pede. Vamos refletir sobre o conhecimento. E Emmanuel continua: o indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Nós começamos a raciocinar que temos que melhorar a nossa vida e buscamos o quê? O encontro com a religião. E o engraçado é que toda vez que encontramos com a religião e frequentamos qualquer culto religioso, melhoramos moralmente.
melhoramos a nossa psicosfera, tentamos levar conhecimento para os outros, porque nós melhoramos e queremos passar isso para o próximo. E o que acontece nesse momento? Nesse momento de busca, melhoramos e consideramos até importante de forma intelectual. E além, Kardec continua, o enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Vai aliviar, melhora a nossa questão intelectual, melhora o nosso alívio físico, sim, toda vez que nós temos contato com o Evangelho, seja em qualquer linha religiosa. Por isso que nós temos que ser imperativos. Eu, hoje, estudo bastante o Evangelho, mas antigamente eu só ia na reunião pública para escutar. Eu conheci o Evangelho por alguns pontos. Eu nunca, antes de me tornar orador, eu nunca tinha lido um Evangelho de Mateus todo, de Lucas, de João. Hoje não, hoje eu estudo, eu busco. Por isso que os oradores espíritas, nós nos tornamos oradores, porque a necessidade maior está em nós de compreender, de buscar esse conhecimento. Mas todos nós temos que buscar, nós temos que ser interativos, ler, ler, ler. Interatividade é repetição. Temos que repetir o ensinamento várias vezes para que ele fixe na nossa mente. Que comece a ser um hábito da nossa vida. Paulo fez isso o tempo todo, desde que ele encontrou com Jesus na porta de Damasco. E quando ele encontrou, ele não reclamou os erros do passado. O que ele fez? Jesus fala para que ele não lamentasse. Ele vira para Jesus e fala: que queres que eu faça? E Jesus o orienta. Nós falamos para Jesus: o que queres que eu faça? Muitas vezes não, porque estamos preocupados com o nosso ego. Estamos preocupados com coisas que vão nos satisfazer. Esse que é o grande problema que nós enfrentamos. Nós temos que superar o nosso ego, que vem dos nossos pensamentos. Nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos além do nosso pensamento. O pensamento está relacionado ao ter, e o além é o ser, nossa essência divina. E Emmanuel continua: amanhã, todavia, ressurge tão insatisfeitos e tão despreparados quanto antes. E aí, vou lembrar João capítulo 5 e João capítulo 8 também. No capítulo 5, é o homem que estava perto da fonte e ninguém o levava quando o anjo descia e mexia na fonte, porque o primeiro que chegasse era curado. E Jesus pergunta para ele: que queres que eu faça? Jesus pergunta para ele: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? É porque Jesus está sempre nos perguntando: o que você deseja? E nós temos que comunicar com ele o que nós desejamos. E Jesus fala para ele: levante, pegue sua cama e caminha. Só que lá na frente, Jesus teve que passar, ele encontra com ele no templo e fala: não peques mais. Como em João capítulo 8, a adúltera, alguém te condenou? Não, então vá e não peques mais. Nós tentamos melhorar o nosso íntimo numa reunião pública, numa fraternidade, e quando melhoramos, nós afastamos. E o que significa a palavra pecar? Pecar significa errar o alvo. Nós nascemos com o objetivo: melhorar moralmente. Então nós temos várias situações na vida que nos é impostas para melhorarmos moralmente. E muitas vezes nós preferimos uma porta larga. Hoje eu não vou na fraternidade, porque hoje eu estou cansado. Na semana que vem eu vou. E chega na semana que vem eu vou. E nós começamos a faltar. E nós começamos a errar o alvo. Isso é pecar. Vá e não peques mais. Vá e não erre o alvo. E o alvo é quem?
à divindade. Nós estamos evoluindo em direção à divindade. E quando pecamos, distanciamos do alvo. Muitas vezes, algumas situações que nos incomodam, preferimos a porta larga. Um emprego, reclamamos demais do emprego, reclamamos demais das pessoas e vamos abrindo outras portas. Essas outras portas podem representar futuramente mais acertos que teremos que ajustar com a divindade em outras encarnações. Afastamos do que nos é dado nessa vida para termos que futuramente voltar na estrada e caminhar novamente para tentar entrar pelaquela porta estreita. Muitas vezes não dão nem opção para a gente, é só a porta estreita. E nós passamos reclamando. Temos que ter gratidão por tudo que acontece em nossa vida, seja pelo lado bom ou pelo lado ruim, perante a nossa percepção. Porque tudo que nos acontece é bom para a nossa evolução, ou seja, para atingirmos o alvo necessário. Por isso temos que evitar a porta larga. É mais fácil ficarmos tranquilos em casa assistindo Netflix do que ir na fraternidade, ir fazer uma caridade, ajudar o próximo, escutar o próximo, tentar compreender aquele irmão que está do nosso lado, que nos exercita a nossa paciência, a nossa compreensão, o nosso amor ao próximo. Mas nós preferimos o amor aristotélico. O amor aristotélico, eu amo só o que me faz feliz. Eu começo a amar só o que me faz feliz. O que não faz feliz, eu vou e saio pela porta larga, buscando sempre uma felicidade, e essa felicidade está fazendo com que eu peque, ou seja, distancie do alvo. Quando eu erro o alvo, eu estou pecando. E o alvo é a divindade. Nos arraiais do espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Nós, muitas vezes, adentramos a casa espírita por causa de um problema, por causa de uma aflição, por causa de vozes que escutamos. E nós adentramos para solucionar esse problema. E não somos obrigados a frequentar a casa espírita. Ficamos igual ioiô. Eu já fui um ioiô de casa espírita. Vai, volta, vai, volta, vai. Agora eles me prenderam lá. Graças a Deus, eu estou seguindo certinho. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prossegue duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhe novas enfermidades ou se perde através de novos labirintos do aprendizado. Olha que interessante. E é uma realidade. Isso Kardec escreveu lá a Emmanuel mandou essa mensagem para Chico lá no século passado. Olha como é que é atual. Nós, na aflição, tentamos melhorar. E quando nós temos tranquilidade, nós nos afastamos do estudo evangélico. Ah, não, eu acredito. E depois a gente começa a questionar, mas será que é? Será que eu tenho que seguir nessa porta estreita mesmo? Não, não é bem assim, não. Por quê? A matéria abafa as nossas condições de espírito e nisso nós não conseguimos enxergar a verdadeira realidade. Nós somos espíritos numa vivência material. Não somos matéria. E a pessoa começa a frequentar a fraternidade e um dia que ele chega lá, a fraternidade está lotada. Não, minhas coisas já melhoraram, eu vou dar o meu lugar para outro. Eu não vou, não, porque pode chegar outro lá e ser atendido pela espiritualidade, porque o meu eu já resolvi.
E muitas vezes é o que? Era um problema de saúde, melhorou. Era um problema material, melhorou. Meus irmãos, para o umbral, vai o rico e vai o pobre. Se eu vou lá para conseguir bens materiais, melhorar materialmente, isso não quer dizer que eu não vá para o umbral, não. Saudável ou sem saúde, o umbral vão. Uma coisa que não vai para o umbral, que nós temos que ter consciência. Quem não vai para o umbral é quem está com Jesus. Nós não vemos ninguém que carrega Jesus no coração indo para o umbral. Vai para onde? Para esferas mais elevadas. Mas rico vai para o umbral. Pobre também vai para o umbral. Nós não vamos ver ninguém indo para o umbral com Jesus no coração, com Deus no coração. Isso faz a diferença. Por isso que nós temos que ser interativo. Repetição faz com que nós assimilemos o conhecimento, assimilemos a postura. Então, Paulo, com essa interrogação, está na atualidade. Porque Emmanuel nos fala que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus. O da fascinação? Oh. O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Reprovação sistemática às experiências dos outros. Porque muitas vezes nós estamos condenando, julgando. Não julgueis para não ser julgado. E Jesus não é para a gente ficar fascinando ele, não. Oh, Jesus, não. Jesus é modelo de conduta. Modelo de conduta. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações, e essa prova é com consulta. É só pegar o Evangelho e começar a ler, a gente sabe qual postura nós temos que ter perante a vida, perante a nossa caminhada. Porque se não tivermos uma postura igual a de Jesus, não estaremos indo em direção a Ele. Agora, não conseguiremos ter uma postura idêntica de Jesus. Aos poucos chegaremos lá. Porque Jesus falou, vós pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. Esse muito mais é porque Ele ainda está evoluindo. E nós podemos chegar onde é que Ele estava no momento que Ele estava aqui no óbito. Nós podemos, se nos esforçarmos, basta ter vontade. Nós temos que ter essa vontade e movimentar para chegar nesse objetivo. Ou seja, pecar é errar o alvo. O alvo mais próximo que nós vamos estar chegando. O alvo é Deus. Mas hoje nós temos um exemplo de vida, de comportamento que se chama Jesus. Então, quando afastamos, estamos pecando. Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar ao primeiro golpe de vento. Porque nós esmorecemos. Se não sermos interativos, estudar o Evangelho, estudar as obras kardecianas, não, nossa candeia será fraca. O primeiro vento vai fazer com que a nossa chama apague. Nessa questão, porque Deus está o tempo todo para nos auxiliar. Eu vou contar duas histórias. A primeira história é do menino que estava tentando empurrar um móvel. O menino estava tentando empurrar um móvel. E o pai falava assim, filho, use toda a força que você tem. E a criança de 2 anos empurrando aquele móvel grande não conseguia. E o pai falava, filho, use toda a força que você tem. E a criança empurrava, se esforçava. E olhava para o pai. E o pai, filho, usa toda a força que você tem. E a criança desiste sempre. E fala, papai, eu usei toda a força que eu tinha. Aí o pai fala, não, filho, você não me pediu ajuda. Se a criança pedisse ajuda do pai, o pai ajudava a empurrar. Nós, muitas vezes, estamos com determinados problemas.
aflições, desafios, e nós esquecemos de pedir ajuda ao Pai. Nós esquecemos de pedir ajuda ao Pai. E temos que pedir ajuda ao Pai. Temos que pedir a ajuda o tempo todo, porque se pedirmos, Ele vai ajudar. O filho pródigo, o pai sabia onde é que ele estava, mas só quando ele levantou e veio, o pai foi encontrar ele. Deus está o tempo todo esperando a gente pedir ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte. Fé é relacionamento. Relacionamento é: eu conto com você e você pode contar comigo. Agora, uma outra história é a seguinte: o homem chega para viajar no avião e quando ele senta, tinha uma criancinha na primeira fila. Ele sentou na primeira fila, a criança do lado dele, com um caderninho de colorir. O avião decolou e de repente pega uma turbulência imensa que balança aquele negócio, e o homem naquela aflição olhando para a criança colorindo. E o avião balançando, sacudindo, a criança colorindo. Aí o homem vira para a criança: quando estabilizou o voo, você não ficou com medo? Perguntou para a criança. A criança: não, o piloto é meu pai. O piloto da nossa vida é Deus. Então nós não temos que ter aflição. Por isso que aquela criança não tinha aflição, porque o piloto era o pai dele. Quando eu viajava com meu pai, era criança, eu me sentia a pessoa mais segura do mundo, independente do que estivesse acontecendo. Esse tipo de confiança nós temos que ter na divindade. Ontem, fazendo esse estudo, a espiritualidade me intuiu em escrever um texto. E eu vou ler para vocês esse texto, porque nós já estamos finalizando o nosso estudo. Irmãos, busquem a paz interior. Busquemos a renovação íntima. Vamos de novo. Irmãos, busquemos a paz interior. Busquemos a renovação íntima. São valores que levaremos para a vida imortal. Tenha fé e confiança no nosso divino mestre e irmão. Tudo passa, tudo se equilibra quando aceitamos Deus no coração. Nós que temos que aceitar Deus no coração. Principalmente nesse momento. Olha, Deus, é o que estamos vivendo. O que os espíritos falam para Kardec, que uma pandemia é para fazer século em um curto período. Vamos evoluir mais rapidamente, de forma coletiva. Por isso que passamos por essa necessidade. Então, essa pergunta, onde Paulo chega a Efésio e pergunta aos discípulos: recebeste vós o Espírito Santo quando cristes? Porque nós temos que crer e receber Deus no coração. Nós temos que crer e começar a buscar as posturas do Mestre Jesus. Porque quando fazemos isso, nós estaremos evoluindo moralmente um pouco mais. O momento que se pede, o momento que se busca, é esse momento. Onde afastemos do ego, afastemos da busca da felicidade no plano material, para galgar uma felicidade no plano espiritual. Temos que parar de reclamar. Porque reclamar é clamar duas vezes. Reclamar. Nós não podemos reclamar, resmungar, criticar. Nós temos que entender que tudo que deparamos na nossa vida é necessidade para evoluirmos. Então, aquelas aflições se tornam desafios. Aquela porta estreita se torna desafios. E onde estivermos, temos que buscar, devido ao conhecimento que nos é dado,
levar a palavra divina, a palavra do Mestre, levar o conhecimento do Evangelho, da divindade, para que nós possamos ajudar, consolar, contribuir com o conhecimento do próximo. O momento que estamos vivendo hoje é um momento de muita bênção, como todos os momentos da nossa vida. Por isso que nós precisamos sempre estar presente. Porque quando nós estamos presentes, estamos pensando no passado. E o passado nos desperta, atrapalha o funcionamento mental, não produzindo hormônios e nos leva à depressão quando ficamos muito tempo no passado. Ou ficamos muito tempo no futuro, preocupados como vai ser, como vamos fazer, e as coisas têm que fluir. As coisas têm que fluir. Por isso temos que buscar o conhecimento. Vou voltar mais uma vez para aquele slide. Crenças, conhecimento e verdade. O conhecimento é quando a crença se encontra com a verdade e é justificada. E tudo que nós estamos passando é porque existe. Jesus falou: vem a vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo. O alívio é quando tomamos a postura de Jesus e as coisas se tornam mais suaves, mais brandas. Isso que nós temos que buscar. Desprender um pouco desse ego, esquecer um pouco do nós e pensar mais da nossa essência junto com a sociedade que está em volta de nós, com o orbe todo. O planeta está melhorando a sua forma vibracional. Por si pensarmos de uma forma em conexão com a divindade. Porque muitos estão pensando na questão material e está criando um certo desespero, uma certa ansiedade. Vamos esquecer um pouco o nosso ego e confiar em Deus. Porque primeiro a Deus e a sua justiça, o resto todo nos será dado.